de toda quinta-feira, isso mesmo. Ele sempre trazendo novidades, né, sobre a saúde bucal. Doutor Humberto Oliveira, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ana Lúcia, bom dia aí todos os ouvintes do nosso querido programa Manhã Dom Bosco. Estamos aqui, né, em pleno mês de julho, época de Aleluia. Começou ontem, né, já acompanhei algumas coisas. Graças a Deus é um evento muito importante, muito católico, né? Inclusive eu estou lá como um dos patrocinadores do evento, é motivo de muita alegria para mim também poder participar dessa forma, ajudando da minha maneira, né? De maneira bem simples, bem humilde, mas dando a minha contribuição, graças a Deus, para esse grande evento que se estende aí até domingo, não é isso? Se Deus quiser. Até domingo, então é realmente meu amigo Kleber aí que estiver nos acompanhando, um grande abraço. Conversamos ontem e hoje, Aninha, a gente vai falar aqui sobre mais um tema voltado, como você bem falou, à saúde bucal, à odontologia, né? E aí eu queria trazer como tema, a nossa temática de hoje, como é que a idade, como é que a maturidade, os anos que vão se passando, como é que ele interfere na nossa saúde bucal, quais são as consequências do nosso envelhecimento em relação aos nossos dentes e como nós devemos levar essa questão aí dos anos que vão se passando pelos cuidados que nós temos que ter com a dentição, né, Ana? Todos nós sabemos que o ser humano, ele foi premiado com duas dentições. Ele tem a dentição decídua e tem a dentição permanente. A dentição decídua ali com 1 aninho de idade já começa a nascer os primeiros dentinhos e a criança é pequenininha, né? A arcada dentária ela é pequenininha e os dentes eles vão nascendo como? Paulatinamente. Ninguém nasce com dente e ninguém nasce com todos os dentes. Não seria possível, porque nós vamos crescer ao longo do tempo. Então a natureza ela é tão sábia que à medida que a arcada vai se expandindo, os dentes vão erupcionando, né? Os dentes, os germes dentários já existem desde a formação da vida intrauterina, mas eles vão começar a erupcionar a partir de 1 ano de idade, tá? Depois, quando a gente completa 6 aninhos, aí vai começar a nascer os dentes permanentes. O primeiro dente que nasce é o molar, ele vai nascer atrás, lá no fundo da boca, atrás dos dentes que já existem, né? E aí depois vai nascendo aí os incisivos, vai havendo a substituição dos dentes, mais na frente vai nascer o segundo molar, depois o terceiro molar e por último o canino, né? O terceiro molar é um dente que muitas vezes não tem espaço para ele, a gente tem que remover, é o dente que a gente chama de dente do juízo, né? É o dente ciso e a vida vai acontecendo dessa forma. O que acontece, Ana? No decorrer da vida, o esmalte dentário, que é o tecido que recobre o dente do ser humano, né, o dente dos mamíferos como um todo, mas vamos falar aqui de nós, ele é a estrutura orgânica mais rígida do corpo humano, né? Até alguns pacientes falam assim, doutor, esse dente aqui é dente de osso, né? Pra você ter uma ideia, o dente, ele chega a ser 30% mais duro do que o osso. O osso tem por volta de 67% de minerais, de hidroxiapatita, e o dente o esmalte dentário tem 98 a 99% de minerais. E ali por volta de 1% de água. Olha só, esse esmalte dentário, Ana, ele é tão rígido assim porque ele é feito para triturar o alimento. Então nós usamos os dentes, né? O sorriso, quando ele está bem alinhado, quando ele está bem cuidado, ele gera um convívio social, ele gera uma satisfação, uma autoestima muito grande na pessoa que tem uns dentes bonitos, que tem um sorriso bonito. Mas, além dessa função social, de convívio, né, nós também temos a função o quê? Mastigatória. Então, os dentes da frente são feitos para cortar, os dentes caninos são feitos para rasgar o alimento e os dentes pré-molares e molares são feitos para trituração do alimento. Quando o tempo vai passando, esses dentes vão acontecendo o que com ele? Eles vão sofrendo desgastes naturais e os dentes vão diminuindo de tamanho. Até que a gente começa a perceber em alguns pacientes ali depois dos 50 anos que a dentição já está desgastada, a boca já está um pouquinho mais funda e nós precisamos agora fazer o quê? Recuperar aquela dentição. Então não se trata o paciente apenas quando ele tem cárie, quando ele tem uma doença na boca. Se trata também quando ele tem ali um desgaste acentuado dos seus dentes e a gente vai ali recuperar essa estrutura dentária
por meio de vários materiais, tá? Aí a gente vai, dentro do planejamento daquele paciente, escolher qual é a melhor forma de reabilitar. Além disso, além do desgaste natural que nós vamos ter nos dentes, ocorre uma outra condição muito frequente nos pacientes, que é a perda de substância de dente naquela regiãozinha que fica bem pertinho da gengiva, bem pertinho ali onde entra a raiz. Ali a gente encontra em muitos e muitos pacientes determinadas cavidades, são chamadas lesões de abfração, ou lesões de erosão, ou lesões por intempérie mecânica, onde o dente naquela área ele tem um esmalte fininho, ele começa a se dissolver. Isso acontece principalmente por conta da alimentação rica em ácidos e rica em açúcares e também pela qualidade da escova. Às vezes a gente usa uma escova e acha que é uma escova dura, a gente está fazendo um bom trabalho na nossa higienização. E já se sabe hoje que não se deve usar escova dura, porque a escova dura vai desgastar e destruir o esmalte dentário ao longo do tempo. Não vai destruir de uma vez só, mas paulatinamente vai causando aquele desgaste. Então, outra coisa muito encontrada nos pacientes é aquele desgaste na região de raiz, assim, ó. Quem está nos ouvindo agora, pega o dedinho lá, pega um e coloca na raiz dos dentinhos mais de trás, dos pré-molares, dos molares. Muitos vão encontrar o quê? Pequenos buraquinhos, pequenas cavidades. Ah, doutor, estou sentindo aqui. Mas isso significa que é uma cárie? Não, isso é um desgaste dentário. Isso pode acontecer principalmente pela ingestão dos alimentos ricos em açúcares, pela escovação com escova dura e também, às vezes, por alguns fatores oclusais de mastigação, tá? E a outra coisa que acontece muito comumente, Ana, nessa idade, o paciente fala assim, doutor, nunca tive uma cárie, nunca tive um dente furado, mas meus dentes, eles estão começando a ficar mais moles, eu formo muito tártaro na minha boca, eu estou sentindo mau hálito, um gosto ruim na boca, às vezes um gosto de secreção, uma coisa que me incomoda. Muitos pacientes, Ana, depois de uma determinada idade, principalmente 50 anos, eles começam a desenvolver um processo patogênico chamado doença periodontal. Lógico que a doença periodontal ela atinge qualquer idade, mas ela é mais prevalente nos pacientes adultos acima de 50 anos, principalmente a doença periodontal crônica, que ela pode, em algum momento, virar uma doença periodontal aguda. O que é que acontece nessa doença? A gente conhece essa doença como piorreia, popularmente conhecida assim. Ela vai causar aí a destruição do tecido ósseo. Então, o dente está ali, o dente não tem cavidade, o dente tá normal, mas a raiz começa a ficar exposta, a quantidade de tártaro começa a crescer muito, o paciente começa a sentir muito mau hálito e os dentes começam a amolecer. Se chegar nessa condição, é mais comum nessa idade, mas a gente tem a periodontite juvenil, que atinge pessoas mais jovens, né? Bem que hoje esse termo nem se usa tanto. A gente divide mais a doença periodontal como crônica e aguda. E essa doença, quando ela é crônica, em algum momento ela pode ficar aguda. E isso vai causar o quê? A perda dos dentes. Então, quando você passa muito tempo sem fazer a sua revisão no dentista, e aí você é acometido pela doença periodontal, às vezes no tratamento já vai ter alguns dentes que estão perdidos, você não consegue mais recuperar aqueles dentes, tem que fazer a extração porque eles estão extremamente contaminados. Outros não, outros estão numa fase inicial da doença e você pode fazer o tratamento. Por isso fica sempre aquela nossa dica, né? Vá ao dentista todos os anos. Ah, doutor, não era 6 meses? Seria o ideal, mas se você for uma vez por ano, já faz um grande benefício, né, para a sua saúde bucal. Então, as doenças e os acometimentos que vão atingindo esses pacientes vão desde o desgaste dentário até as lesões nessa região próximas à gengiva, né, que são áreas cervicais, e a doença periodontal. A cárie atinge a dentição em qualquer idade. E quando você chega nesse patamar e ter dentes ausentes, dentes desgastados, dentes que precisam ser extraídos, você precisa procurar um especialista que ele vai propor, Ana, aí ele vai propor um tratamento, né, um planejamento, vai pedir os exames de imagem, as radiografias, tomografias e aquilo que for necessário para que nos dentes que estão com desgaste, eles precisam ser o quê? Recuperados. Mas se a condição óssea estiver ok, a gente vai mexer apenas na estrutura dentária, recuperar aquilo que foi perdido. Quando os dentes estão amolecidos ou ausentes, a gente vai ter que passar para o tratamento com implantes dentários. E aí vai ser tema da nossa próxima sessão aqui, na próxima quinta-feira, conversar um pouquinho sobre o que fazer com o paciente que tem a doença periodontal e aquele dente não está mais
saudável para ficar em boca, como devemos proceder nessas situações, tá bom, Aninha? Vou ficando por aqui, um abraço para você, um abraço para todo mundo aqui da nossa FM Dom Bosco, um abraço para minha querida amiga Roberta, para o meu amigo Kleber, para o Brendo, para a turma toda, né, para a diretoria da rádio, para o pessoal que trabalha aqui nos bastidores, e aí desejar a todos os ouvintes aí uma semana abençoada, quem puder participe do Aleluia, e estaremos na próxima quinta-feira participando novamente aqui dessa bancada. Quem quiser mais informações, entra lá no www.humbertooliveira.com.br ou entra no meu Instagram, @drhumbertooliveira. É isso aí, doutor Humberto Oliveira, muito obrigado pela sua presença e atenção, viu? Cuidar dos dentes, cuidar da saúde bucal é importantíssimo. Precisando aí fazer um implante, fazer aquela avaliação. Procura o doutor Humberto Oliveira, 3085-4330. 3085-4330.